Queridos juvenis, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. Eu sou o pastor Gideão e vocês são todos bem-vindos nesta manhã maravilhosa. E veja bem, eu não estou sozinho nesta manhã. Tudo bem, juvenis? Bom dia, a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus aqui na classe dos juvenis. Muito bem, olha só, hoje é domingo, dia 22 de maio, nós vamos estudar a lição de número 8, com o título O Evangelho de Lucas. Vai ser uma lição maravilhosa. Agora, nós vamos, continuar a fazer a nossa viagem. Neste trimestre, nós estamos viajando e conhecendo o Novo Testamento. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a professora Elis. Professora Elis, você gosta de viajar? E se você disser que sim, em que lugar você esteve, que foi um lugar muito marcante que você tenha viajado? Então, gosto muito de viajar, né? Coisa e boa. Dos lugares que já viajei, o último, que tem um tempinho, foi o Rio de Janeiro, que foi uma viagem muito legal, né? Conhecemos alguns pontos turísticos e realmente o Rio de Janeiro é uma cidade espetacular. Muito bem. Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Então foi uma viagem muito legal mesmo. Mas nós vamos continuar a nossa viagem pelo Novo Testamento e nós vamos desembarcar no Evangelho de Lucas. Nós vamos desbravar, explorar e aprender coisas importantes e edificantes deste Evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. E nós vamos, trazer hoje aqui uma visão panorâmica do Evangelho de Lucas. O que é uma visão panorâmica? Eu costumo dizer quando a gente viaja para uma cidade, a gente pode, nessa cidade, pegar um helicóptero e sobrevoar a cidade e olhar em os pontos gerais da cidade, os principais locais da cidade, tendo uma visão geral. Então, a visão panorâmica que nós vamos trazer aqui do Evangelho de Lucas é mais ou menos assim. A gente vai fazer um sobrevoo no Evangelho de Lucas, mostrando aquilo que de principal ele deixou registrado neste Evangelho. Então, mas antes, para a gente começar aqui, nós vamos pedir que vocês, já deem seu like, não deixe de dar o like, compartilhe esse vídeo, faça bastante comentários no nosso canal para que a palavra de Deus alcance mais pessoas e participem do chat também. Então pega a sua Bíblia, a sua revista, eu creio que você já está despertado aí, levanta aí da cama, senta, toma um cafezinho ou bebe uma aguinha e aí vamos juntos participar de mais uma EBD dos juvenis. Então vamos orar para nós iniciarmos este momento que é muito precioso, onde juntos podemos estudar a palavra de Deus. Pai querido, nós te glorificamos e te bendizemos, Pai, por esta grande oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical, que é a melhor e a maior escola do mundo, Pai. Nós te glorificamos pela vida de cada juvenil que o Senhor tem despertado, Pai, para assistir essa aula online e aqueles que vão assistir depois também, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar guiando, possa estar despertando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Professora Elis, por um momento eu pensei que você fosse fazer posição para a oração. Mas... Quase isso. Né? Muito bem. O nosso textuário de hoje está em Lucas 24:49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais, olha só a palavra, revestidos de poder. Glória a Deus. Juvenis, para começar eu quero dizer que o Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque ele faz várias referências à ação do Espírito Santo, ou à ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, na sua composição. Então, frequentemente, neste Evangelho, o Espírito Santo,
Ele está agindo, o Espírito Santo está operando na vida assim de diversas pessoas, na vida de Jesus, principalmente na vida de Jesus, na história de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando de maneira grandiosa, de maneira poderosa. Por isso, ele é chamado de o Evangelho do Espírito Santo. E eu quero fazer duas perguntas para a nossa professora Elis. Vamos explorar bastante a presença dela aqui. Ela não está aqui à toa. Eu quero fazer uma pergunta de caráter bíblico, teológico, e também uma pergunta de caráter pessoal. Elis, já que nós estamos falando aqui que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, e nós lemos aqui no textuário sobre o revestimento de poder, o que é batismo com o Espírito Santo? E depois a segunda pergunta, né, de caráter pessoal, se você já foi batizada com o Espírito Santo e como é que foi essa experiência? Então, né, a definição do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder cuja finalidade é levar os crentes, né, os cristãos, a testemunharem da pessoa de Jesus Cristo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, é definido como uma experiência que ocorre junto ou após a regeneração, ou seja, após ou junto com a conversão, sendo acompanhada da evidência física de falar em línguas estranhas, conforme está registrado no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4. Sim, muito importante aqui o que você falou, Elis, quando você disse que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ela ocorre após a conversão. Assim, ela pode até ocorrer junto com a conversão, mas geralmente ocorre depois da conversão, né? Algum tempo depois da conversão. E sobre a minha experiência, né, em ser batizado com o Espírito Santo, aconteceu há um tempinho atrás, né, quando eu tinha 12 anos, nós sempre fomos ensinados que devíamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí, com a evidência, né, em falar em línguas. E numa vigília de 31 de dezembro, né, orávamos de joelhos e... pelo ensino que já tínhamos, né, nós ajoelhamos e com aquela busca, com aquele desejo, e eu fui batizada com o Espírito Santo. Não precisou ninguém impor, né, as mãos. Sempre acontecia também de quando chamava as pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo. Mas nesse dia específico eu estava orando de joelho numa vigília, no dia 31 de dezembro, na igreja que a gente congregava. E foi assim uma experiência renovadora, marcante, porque a gente não esquece, né? Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, eu creio que muitos de vocês já têm sido ensinados e buscado também esse revestimento de poder através do Espírito Santo, que é para a gente não continuar sendo a mesma pessoa, mas para ter uma forma de proceder diferenciada, né? Então, Deus está à nossa disposição e nos ensina também, tem nos ensinado a nós aqui também e a vocês. Amém, glória a Deus. Que experiência, né? Maravilhosa essa experiência do batismo com o Espírito Santo e como isso transforma a nossa vida, como isso impacta a nossa vida. Agora, Juvenil, nós vamos fazer a leitura da nossa lição de hoje. São dois textos que nós deveríamos ler. Lucas capítulo 24, verso 39 a 50 e Lucas capítulo 1, versículo 1 e 4. Eu quero imaginar que você já estudou a lição. Então eu vou ler apenas Lucas capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: tendo, pois, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém. Glória a Deus. Seguindo, né, a nossa lição, nós trazemos aqui as informações gerais sobre o Evangelho de Lucas, né? De acordo com a tradição, os registros antigos da igreja, o Lucas é o autor do terceiro Evangelho. O texto do Evangelho não traz o nome do autor.
como ocorre, né, nos outros evangelhos. Mas seguramente, né, foi Lucas quem escreveu esse evangelho. Sobre o autor Lucas, pouco se sabe, né, sobre a época e o local em que este evangelho foi escrito ou sobre o autor. A primeira vez que temos, né, que qualquer menção ao autor é em sua própria história, no livro de Atos, capítulo 6, 10 e 11. Você pode ler? 16. Atos 16. Atos 16, desculpa. Atos 16. Eu vou ler aqui, ao invés de ler o 10 e 11, eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, onde vai aparecer aqui o autor do evangelho de Lucas e o autor também do livro de Atos, que diz assim: esta é a segunda viagem missionária de Paulo, né? E diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Eu quero que você preste atenção aqui, Juvenil, nessa palavra aqui, procuramos. Então, a pessoa que está escrevendo o livro de Atos, ele se insere na história. Ele está demonstrando, ele está revelando que ele estava junto nessa viagem. Porque ele não fala assim: olha, Paulo fez isso. Não, ele fala: nós procuramos. Então, depois dessa visão, ele fala que nós procuramos partir para a Macedônia. Nós quem? O autor, que é o próprio Lucas, junto com Paulo e Silas. Então, ele era o companheiro de Paulo em suas viagens, isso, né? Mesmo. E é evidente que ele frequentemente assistia e cooperava com o Paulo, né, com as pregações nas suas viagens. Os antigos consideravam este evangelho como, de fato, o evangelho que Paulo havia pregado. Eles afirmam que Lucas registrou que o apóstolo Paulo, pregou, né? Assim, Irineu, que é um dos pais, né, que foi um dos pais da igreja, diz que Lucas, o companheiro de Paulo, colocou em um livro o evangelho pregado por ele. Muito bem. Esse detalhe é um detalhe muito importante. Veja bem, são 4 evangelhos que nós temos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Vocês já tiveram uma aula sobre isso aí. Esses 3 primeiros evangelhos têm uma mesma visão. Mateus, que foi o primeiro evangelho, ele foi um dos discípulos de Jesus. Ele também é chamado nos evangelhos de Levi. Então ele andou com Jesus, foi um dos discípulos. João, autor do 4º evangelho, ele também era um dos 12, ele também era um dos discípulos de Jesus. Ele andou com Jesus. Marcos não era um dos 12 discípulos, mas Marcos andou com um discípulo de Jesus, chamado Pedro. Então Marcos, ele escreveu o seu evangelho das memórias de Pedro. Ele, entre aspas, né, entrevistou Pedro e escreveu o evangelho de Marcos baseado naquilo que ele ouviu de Pedro. E Lucas, ele foi influenciado por Paulo. As pregações de Paulo, aquilo que Paulo falava sobre Jesus, Lucas foi influenciado por Paulo. E Lucas também, além de Paulo, ele também, né, fez entrevista com várias outras pessoas que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Mas falando ainda sobre o autor, né, sobre a pessoa de Lucas, Lucas, ele era médico. Então ele tinha uma profissão, um ofício, que era um ofício assim, muito qualificado, né? Então ele era uma pessoa assim, muito capaz, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa estudada, né? Então ele não era uma pessoa assim, um analfabeto, ele era uma pessoa que frequentou escolas, ele estudou, ele era um médico. E Paulo o chamou em Colossenses 4,14 de o médico amado. Paulo amava Lucas e ele se dirige a Lucas dessa maneira carinhosa: saúda-vos, Lucas, o médico amado. E também nós podemos dizer que Lucas, ele foi o único autor da Bíblia, do Novo Testamento e de toda a Bíblia que não é judeu. Então, professor Elis, se saísse, por exemplo, assim numa gincana, a pergunta assim, olha, qual foi o único autor, né, dentre os escritores da Bíblia, qual foi o único autor da Bíblia que não era judeu? Qual a resposta correta? Lucas. Então muito aprenda bem. Aí a nota, deixa registrado. Lucas. Ele não era judeu. Então, muito bem, vamos continuar aqui. Agora, qual a relação de Lucas com o livro de Atos? Existe alguma relação? Sim,
Existe uma relação entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O Evangelho de Lucas e Atos foram escritos pela mesma pessoa. Vamos ler primeiro Lucas capítulo 1, versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas se dirige a um tal Teófilo no Evangelho. Então, muito bem. Olha, Lucas está escrevendo o seu Evangelho e no início do seu Evangelho ele fala bem assim, olha Teófilo, estou te escrevendo, ó, essa mensagem é para você, Teófilo. Agora vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Então nós estamos vendo que tanto o Evangelho de Lucas como Quanto o livro de Atos também foram fala. escritos e endereçados para a mesma pessoa, Isso. Teófilo. E quem era Teófilo? Bem, nós não sabemos quem era essa pessoa, mas pela forma de tratamento com que Lucas se dirige a ele, ó excelentíssimo Teófilo. Então a gente pode dizer que Teófilo era um oficial de grande importância no Império Romano. Ele era uma pessoa de alta posição social e ele era um crente, era um convertido a Cristo. Como o livro de Atos e o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, foi escrito e endereçado para a mesma pessoa, Teófilo, então nós podemos concluir que o mesmo autor do terceiro Evangelho é autor do Evangelho, é autor do livro de Atos. E o autor é o próprio Lucas. Então Lucas é quem escreve. E Lucas, ele escreveu o terceiro Evangelho, né? Por que eu falo assim terceiro Evangelho? O primeiro Evangelho é Mateus, o segundo Evangelho é Marcos, o terceiro Evangelho é Lucas. O quarto é João. Então, Lucas escreveu o terceiro Evangelho aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Como Jesus, né, morreu e ressuscitou por volta ali do ano 30, vamos falar assim, quando Lucas escreveu o seu Evangelho, já tinha aproximadamente 30 anos que aqueles fatos tinham acontecido. Os fatos do ministério de Jesus. E uns 60 anos que Jesus tinha nascido, né? Jesus começou seu ministério com 30 anos, né? Então, Lucas escreveu o seu Evangelho aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E agora, professora Elis, mais uma informação, mais uma pergunta, curiosidade. Né? Uma pergunta de gincana, hein? A gincana lá, F3, sangue do cordeiro e luz do mundo. Né? Você sabe que foi a luz do mundo que ganhou, né? O F3 e sangue do cordeiro vão ter que estudar mais a Bíblia e vão ter que trabalhar, porque luz do mundo chegou e acabou com todos eles. Mas vamos lá. A pergunta é o seguinte: qual o maior livro do Novo Testamento? Lucas. Em termos, olha só, em termos de extensão, em termos de quantidade de palavras, né? Então, o maior livro do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas. Pergunta de gincana, hein? Anote aí para você não ficar para trás na próxima vez. Então, vamos agora aqui concluir a parte introdutória dizendo o seguinte, né? Para quem Lucas escreveu? Quando Lucas estava escrevendo o Evangelho, a quem ele se dirigia? Ele se dirigia a um tal de... Ele dedicou o Evangelho a um tal de Teófilo. Mas quem são os destinatários? Assim, qual o público ele queria atingir? Então nós vamos ver o seguinte, que apesar de ter dedicado o Evangelho à obra ao excelentíssimo Teófilo, ele pretendia atingir um público amplo de gentios, pessoas que não eram judeus. Então Lucas pretendia atingir sobretudo os gregos e romanos, vamos pensar assim, né? Esse era o povo, era a gente que Lucas procurava atingir com o seu Evangelho. Agora nós vamos abrir um parêntese aqui, Juvenis, e nós vamos mostrar um quadro interessante, representativo dos evangelhos, né? Como base, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, aqui nós vamos usar a versão King James. Para a nossa Bíblia Mac Shine é a página 948,
que diz o seguinte: em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às humanas, do lado direito tinha cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás tinham cara de águia. Então aqui nós estamos abrindo um parênteses para mostrar um quadro representativo dos evangélicos, né? O contexto do profeta Ezequiel, ele tem uma visão da glória e da santidade de Deus. Ele vê ali 4 querubins, que são seres angelicais. Opa, caiu. Opa, não derruba não, hein? E cada um tinha 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Né? Essas 4 faces têm sido consideradas pela igreja, desde os tempos antigos, como representativos dos evangelhos. Em Mateus, ele foi escrito para os judeus e mostra Jesus como o rei dos judeus, o rosto de leão. E em Marcos, né, nós vemos que ele foi escrito aos romanos e mostra Jesus como o servo sofredor, o trabalhador, o rosto do boi. E Lucas, que foi escrito aos gregos, mostra Jesus como homem perfeito, o rosto do homem. Em João, ele foi escrito para todos, né? É universal. Mostra Jesus como filho de Deus, o rosto da águia. Muito bem. Professora Elise, isso que você falou é muito interessante, porque é um quadro representativo dos evangelhos. Mostrando assim, recapitulando aqui, Mateus, ele foi escrito aos judeus, e foi endereçado aos judeus. E profetizado por Ezequiel, né? Lá, antiguidade. Justamente. E aí, o Mateus, ele mostra Jesus como rei dos judeus, né? E Jesus é retratado como leão no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, que foi escrito aos romanos, né, ele retrata Jesus como o servo sofredor, como o boi aquele trabalhador, né, aquele animal que vai arando a terra, vai trabalhando exaustivamente. O terceiro Evangelho, Lucas, Jesus é apresentado como o homem perfeito, quer dizer, o homem. Os gregos, eles tinham aquela coisa assim, né, de buscar a perfeição, o homem perfeito. Então Jesus é apresentado como o homem perfeito. E no Evangelho de João, que mostra Jesus como divino, né? Então é a águia, o animal ali em referência à representatividade é a águia. Aí eu quero perguntar então para os nossos juvenis, desses 4 evangelhos, né? Mateus, o leão, Marcos, o boi, Lucas, o homem e João, a águia, qual desses evangelhos eles se identificam mais? Será que você tem algum evangelho que você gosta mais ou você se identifica mais? Então, se você se identificar, coloque aí no chat, né? Mas coloque assim, o nome do animal, da representatividade. O leão, o boi, o homem ou a águia. Coloca aí no chat agora para a gente conhecer e interagir. Eu gosto da águia. A águia, do João. Do João. Olha, gosto realmente... de todos, mas o livro de João, ele traz mensagens assim espetaculares, né? O evangelho. Já que você falou que gosta de João, então eu gosto de Lucas. Eu prefiro Lucas. Mas o evangelho de Lucas é um evangelho também maravilhoso. Maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. Mas coloca aí, né, interaja conosco aí o que você prefere. Agora, professor Elis, né, meus caros juvenis, uma coisa também importante dentro do evangelho de Lucas é a questão, né, da sua atividade como historiador. Lucas, ele não foi apenas um médico, porque ele era médico, né? O seu trabalho principal era médico. Mas ele não foi apenas um médico, ele foi também um historiador. E aqui nós vemos o seguinte, né? Como que funciona o trabalho de um historiador? Nós sabemos até que os juvenis, os jovens, né, de uma maneira geral, têm assim, um grande desafio quando tem que escolher uma profissão, quando tem que definir o que vão estudar, qual vestibular vão fazer, e aí tem aqueles jovens, né, que ficam indecisos em escolher a profissão. Uns querem fazer medicina, outros odontologia, outros querem ser professor, outros querem ser músico, outros querem ser engenheiro. Então, assim, a cabeça do jovem fica um pouco confusa. Assim, ele entra em conflito, né? Na hora de definir a sua profissão. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Agora, então, vamos falar aqui da profissão de historiador. Como que um historiador faz o seu trabalho?
O historiador, ele investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória, né, da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa de documentos, como manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos, fotos, entrevistas. Então, o historiador, ele vai como se fosse assim, cavando, buscando informações, investigando, para depois apresentar, então, os fatos de acordo com a sua investigação. Então, vamos ver aqui o que Lucas diz do seu trabalho como historiador. Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o início e foram ministros da palavra. Muito bem, então aqui a nossa professora Elis leu o versículo que diz assim: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram os fatos. Quer dizer, Lucas, ele conversou com pessoas que presenciaram os fatos narrados no seu evangelho. Então Lucas, como historiador, ele é um historiador assim de primeira linha. Por quê? Ele vai nas fontes primárias. Então Lucas, certamente, eu falo certamente assim, né? Certamente ou provavelmente, ele entrevistou os apóstolos de Cristo, os 12 não, né? Porque um já tinha morrido, né? Um já tinha morrido. Judas Iscariote morreu, o Tiago, irmão de João, também morreu muito cedo, mas ele entrevistou os apóstolos de Jesus, ele conversou com eles. Provavelmente Lucas, quando estava escrevendo o evangelho, ele entrevistou Maria, a mãe de Jesus, certamente entrevistou os irmãos de Jesus, os crentes primitivos, né, que presenciaram os fatos, por exemplo, né, as curas que Jesus fazia, né, a multiplicação dos pães e peixes. Então ele entrevistou pessoas que estavam ali, chamadas assim de testemunhas oculares, para fazer, para escrever então a obra, né, a sua obra maravilhosa, o Evangelho. Eu imagino, professor Elis, o evangelista Lucas, o historiador Lucas, por exemplo, chegando na casa da viúva de Naim. A viúva de Naim foi aquela viúva que o filho dela, Jesus, ressuscitou o seu filho. Então, Lucas, na casa dessa viúva de Naim, tomando um cafezinho lá com a mulher e perguntando para ela: mas conta essa história direito. Você estava saindo da cidade, Jesus estava entrando, como é que foi isso? E a mulher narrando para ele: não, eu estava saindo com meu filho, levando para o sepultamento, chorando, e de repente eu vi aquele homem chegando na minha direção, falando para que eu parasse de chorar, e eu não entendi nada. De repente ele foi e ressuscitou meu filho. E Lucas pergunta: e o seu filho está onde? Meu filho mora aqui do lado, ele é casado agora, tem 2 filhos, chama ele aqui. E aí chega o filho da viúva de Naim, e Lucas pergunta para ele: vem cá, me conta aí, você morreu mesmo? É verdade mesmo que você morreu? Ele: eu morri, eu estava morto, né? E Jesus me ressuscitou, foi verdade. Então Lucas, ele vai investigar nas fontes primárias, ele vai entrevistar pessoas para poder escrever, né, o seu evangelho. Uma outra coisa também, ele organizou escritos já existentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito antes do Evangelho de Lucas. Então, provavelmente, Lucas, ele utiliza o Evangelho de Marcos para seguir uma linha. Tanto é que são chamados de evangelhos sinóticos. Então ele usa o que já tinha sido escrito, ele consulta essas informações, esses documentos, e ele vai entrevistando mais pessoas e vai elaborando então o seu evangelho. E uma coisa que nós não podemos esquecer, professor Elis e Carlos Juvenis, é que o Espírito Santo estava dirigindo Lucas naquele momento que ele estava escrevendo o Evangelho. De que forma? O Espírito Santo estava agindo na vida dele, né, inspirando ele, soprando nele, para que tudo aquilo que ele escrevesse ficasse assim, sem nenhum erro, sem nenhum problema com informações erradas. Então o Espírito Santo dirigiu a obra, o Espírito Santo conduziu a obra da escrita do livro
do Evangelho de Lucas. Não somente do Evangelho de Lucas, mas também de toda a palavra de Deus. Amém. O próximo ponto que nós vamos abordar aqui é a mensagem do Evangelho de Lucas, né? Vários temas recebem destaque especial em Lucas. E nós vamos falar de 6 ênfases que o evangelista deixa registrado aqui no Evangelho escrito por ele. Então veja bem, juvenis, este momento agora, nós poderíamos dizer que é o momento principal da aula. Né? Se você até pudesse anotar essas 6 ênfases aí, você vai ter uma visão geral muito boa do Evangelho de Lucas. Então, registra, anota aí, ó, primeira ênfase em personagens femininos ou femininas, né? Em comparação com os outros evangelhos. Lucas vai dar destaque para mulheres, para personagens femininas. Segundo ponto, o interesse nas pessoas excluídas. Lucas vai dar destaque às pessoas excluídas da sociedade. Terceira ênfase, forte atenção dada à oração. Lucas vai também enfatizar a vida de oração de Jesus. Quarto, o uso de termos médicos, vamos dizer assim, termos técnicos, né? Então Lucas ele aprofunda nessa parte aí. Quinto, Lucas destaca também a mensagem universal do Evangelho. E sexto, ele vai destacar também o Evangelho do Espírito Santo. Lucas como o Evangelho do Espírito Santo. Nessa primeira ênfase, né, que o Evangelho de Lucas traz, que é a abordagem mostrando os personagens femininos, a gente vê que Lucas mostra um interesse sem paralelos em assuntos relacionados com as mulheres. Lembremos que as mulheres nessa época, né, eram consideradas inferiores em muitas sociedades antigas, elas eram discriminadas. E esse interesse está revelado nos seguintes relatos, né, fatos, no livro de Lucas. Lucas capítulo 1 e 2, nós vemos ali Maria, mãe de Jesus, Isabel, que era mãe de João Batista, estéril e idosa, que desempenhavam um papel muito importante nesse início do Evangelho. Lucas também registra mulheres seguindo Jesus. Está no Lucas capítulo 8, 1 e 3. Posso ler? Pode ler. Então, quando o professor Elias falou que Lucas também registra, né, mulheres que estavam seguindo a Jesus, Lucas capítulo 8, versículos 1 e 3 diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, Jesus, né? Andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos, né, iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Então aí a gente vê, né, essas mulheres ajudando financeiramente o ministério de Jesus, que, né, eram pessoas que tinham recebido bênçãos, né, e estavam ali seguindo Jesus. E Lucas registra dessa forma também. Lucas destaca que Maria e Marta acolheram Jesus em sua casa. Em Lucas 7, capítulo 7, 11 a 17, né? Não, esse é Lucas 10, 38. 10, 38, isso. E em Lucas 7, 11, também a personagem feminina, que são mulheres sofredoras que são consoladas, como, por exemplo, aí a viúva de Naim, que o pastor Gideão já tinha citado aqui, né? E mulheres também em destaque nas parábolas, a parábola das dracma perdida e a parábola do juiz iníquo também. E Jesus, na casa de Simão, ele é ungido por uma mulher pecadora, quando leva ali o perfume, né, caríssimo, que era o vaso de alabastro. Muito bem. Nós podemos dizer, professor Elis e Carlos Veniz, que Lucas ele resgata, né, o protagonismo feminino. Olha só que coisa interessante, né? Por quê? Porque as mulheres, né, conforme a professora Elisa aqui disse, que eram desprezadas naquela sociedade, eram consideradas discriminadas, né? Eram consideradas inferiores, eram consideradas pessoas de segunda categoria. Só que no Evangelho de Lucas,
ele traz essas mulheres como protagonistas. Maria e Isabel, no capítulo 1 e 2, são protagonistas, né? Ele fala também aqui, conforme a professora Elis disse, né? Marta e Maria, que acolheram Jesus. Olha que coisa interessante. Maria está aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. E Marta, né, está lá na cozinha fazendo as coisas, mas Maria está aprendendo com Jesus. O que está acontecendo ali? Uma quebra de paradigma. Por quê? Porque as mulheres não podiam, entre aspas, estudar, não podiam estar lá aos pés de mestres, aprendendo. As mulheres não podiam ser discípulas de um mestre, mas Maria se assenta aos pés de Jesus, aprende de Jesus e Jesus ensina ela. Então Jesus recebe Maria como sua discípula. Então podemos dizer assim que Lucas, ele valoriza muito as mulheres e as mulheres são protagonistas neste evangelho. E Jesus não discrimina, né? As mulheres não discrimina. E a segunda ênfase é o interesse nas pessoas excluídas, pessoas desprezadas, né? Nós vamos ver Zaqueu, né? O fato de Zaqueu, que era cobrador de impostos, Maria Madalena, que era a mulher que estava endemoniada, as crianças, né? Que Jesus não desprezava as crianças, o servo do centurião é curado por Jesus. E Jesus também curou ali os leprosos, né? Muito bem. O interesse de Jesus por pessoas excluídas isso é muito importante. Porque, veja bem, vamos só citar um caso aqui. O caso do servo do centurião. O centurião era um homem estrangeiro. Então, se ele era estrangeiro, ele era um homem desprezado pelos judeus. Os judeus chamavam os estrangeiros, sabe de quê, professora Elise e Joanice? Chamavam de cão, de cachorro. Então, quando eles viam uma pessoa que não tinha nascido em Israel, eles chamavam essa pessoa de cão imundo. Aí o que Jesus faz? Jesus cura o escravo de um cão imundo, digamos assim, né? Então Jesus, ele vai abençoar o excluído dos excluídos, quer dizer, o servo do centurião. Então Jesus, ele não despreza ninguém. E Lucas enfatiza muito isso aí, né? O interesse de Jesus por pessoas desprezadas. A próxima ênfase é a ênfase forte atenção dada à oração. Mais do que qualquer outro evangelho sinótico, Lucas mostra interesse particular da oração, né? Esta é uma ênfase que nós aprendemos muito, né, com Jesus, que ele mostra aí Jesus orando no seu batismo, Jesus orando antes para escolher os 12 discípulos. Jesus ora na transfiguração, ora na grande confissão de Pedro, ele ora no retorno dos 70 discípulos que saíram na missão, ora antes de ensinar os discípulos a orar e ora na cruz antes de morrer, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Né? Então, essa é uma ênfase que nós assim devemos absorver literalmente e praticar, né? Praticar. Glória a Deus. A vida de oração de Jesus é algo assim maravilhoso. E o evangelista Lucas, ele deixa registrado esses assim vários momentos em que Jesus está orando. Inclusive, a professora Eli citou aqui que Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele passa uma noite inteira no monte orando. Então ele passa lá a noite inteira orando a noite inteira. E no outro dia, quando amanhece, ele desce do monte e chama os discípulos, Pedro, Tiago, João, chama os 12. Mas ele fez isso depois de orar uma noite inteira. Direcionado, né? Justamente. E uma coisa também, Elis, que eu acho assim importante, quando os discípulos pedem Jesus para ensiná-los a orar. Porque, veja bem, os discípulos, eles foram impactados pela vida de oração de Jesus. Tanto é que eles não falam: Jesus, ensina-nos a pregar, você prega tão bem. Jesus, você expulsa os demônios, a gente não consegue. Como que a gente expulsa os demônios? Nos ensina a expulsar demônio. Não tem isso, né? Eles não falam: Jesus, você andou sobre as águas, o Senhor, né, andou sobre as águas. Nos ensina a andar sobre as águas também. Não tem isso no Evangelho. Mas os discípulos, olhando para a vida de oração de Jesus, né, pedem: Jesus, ensina-nos a orar. A gente quer orar como o Senhor ora. O Senhor tem tanta intimidade com Deus e nós queremos aprender a orar. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos dê, né, essa intimidade e esse desejo também de aprender a orar com Jesus.
Glória a Deus. Uso de termos médicos, né? Quarta ênfase aqui do evangelista Lucas. Lucas, por ele ser médico, ele ressaltou detalhes, né, sobre pessoas curadas que a gente não vai encontrar nos outros evangelhos. Então, vamos dizer assim, ele dá um destaque nessa questão médica, né, nas enfermidades, na doença, detalhes técnicos. E os outros evangelistas não deram esse detalhe técnico, porque eles não tinham uma visão médica, eles não eram médicos, né? Então, e Lucas, por exemplo, né, vamos ver aqui, Lucas registra que Jesus curou um homem que estava com o corpo coberto de lepra. Isso está em Lucas 5,12. Mas Mateus e Marcos, que descrevem o mesmo fato, falam apenas que Jesus curou um homem leproso. Olha, Mateus, a visão de Mateus, Jesus curou um homem leproso. A visão de Marcos, Jesus curou um homem leproso. A visão do médico Lucas, Jesus curou um homem coberto de lepra. Olha que tem diferença, né? Então, a visão médica em ação. Segundo, ele descreve a cura da sogra de Pedro, dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro e ela estava com muita febre. Enquanto Mateus e Marcos falam apenas que a sogra de Pedro estava com febre, Lucas, com a sua visão médica, fala bem assim, olha, ela estava com muita febre. Ele mostra a intensidade, né, Justamente. da gravidade que era a enfermidade. Era grave. O estado da sogra de Pedro era grave, ela estava com muita febre. Outro ponto aqui, o servo do centurião, né, que Jesus curou, Mateus vai dizer que o homem estava de cama. E Lucas, com a sua visão médica, vai dizer que ele estava doente e moribundo. O que é moribundo? Estava à beira da morte. Aquele servo do centurião estava morrendo na cama. E Jesus, né, deu uma palavra e ele foi curado. E também Jesus curou um homem, está lá em Lucas capítulo 14, do verso 1 a 6. Jesus curou um homem hidrópico. Olha, é uma palavra que a gente nem usa muito no nosso dia a dia, né? O que é um homem hidrópico? Um homem que sofria de acúmulo de líquido e inchaço no corpo. Então, só Lucas, com a sua visão médica, para trazer esse detalhe para nós. Olha, Jesus curou um homem hidrópico. Era um homem que tinha acúmulo e inchaço de líquido no corpo. A próxima ênfase... Eu ia falar, você quer falar mais? Eu ia falar, deixa eu Gosta falar. de falar, né, gente? Não, esse quinto ponto é meu. Eu vou falar ele. Então, deixa eu falar. Olha só. Esse quinto ponto é o universalismo, né? Lucas enfatiza a mensagem universal do Evangelho. Então, Lucas, ele está indo por um caminho... Professor Elísio Juvenis, ele está indo por um caminho quando está escrevendo o seu evangelho, mostrando o seguinte, que o evangelho não é uma religião ali de Israel. O evangelho não é uma religião ali do povo judeu, não. O evangelho é para todo mundo, é para todos os homens, é para todas as nações. Então ele mostra isso claramente, mostrando que a salvação não é somente para o povo judeu, a salvação é para todos os homens. E eu quero citar só um exemplo aqui. Jesus curou 10 leprosos. E dos 10 leprosos, quantos você acha, Elis, que voltou para agradecer? Quantos que voltaram para agradecer dos 10? Um só. Um só. Ela leu esse evangelho, hein? Verdade. Dos 10 leprosos que Jesus curou, somente um voltou e disse, Jesus, obrigado porque você me curou. E sabe quem que voltou para agradecer? Um estrangeiro. Um leproso de Samaria, um samaritano. Então, quando ele voltou e agradeceu, Jesus, né, disse assim, olha, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então, aquele estrangeiro, aquele ex-leproso foi curado e salvo por Jesus. Então, o evangelho de Lucas, ele é apresentado assim, para todas as pessoas. Todos podem ser salvos. O mundo inteiro pode ser salvo. E aqui nós vemos também a preparação de Lucas para escrever o livro de Atos. Porque o livro de Atos, o evangelho é espalhado para todo mundo, né? Então, a começar por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, para todos os mundos. Então, Lucas enfatiza a mensagem de salvação para
todos os povos, uma mensagem de salvação universal. Agora pode falar o outro ponto. Então, a última ênfase, né, que nós vamos aprender aqui com o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. Né? Então, esta é uma das características mais notáveis do Evangelho de Lucas. O interesse no Espírito Santo é retratado da seguinte maneira, alguns exemplos. E o mais interessante que eu achei nessa lição é que esse Evangelho de Lucas, ele faz um paralelo com Atos, né? Dentro dessa ênfase que é dada pelo escritor aqui, Lucas, né? Então, ele dá um exemplo aqui de João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. O que é que você está falando aí? João Batista foi cheio do Espírito Santo. Aonde? No ventre da mãe dele. Meu Deus, eu ia falar misericórdia, glória a Deus. Glória a Deus, né? No ventre. Ele era ainda um bebê que estava lá dentro da barriga da mãe. Testificando, né, com Glória Maria, que carregava Jesus. Glória a Deus. Então, as narrativas da Anunciação mostram que Jesus também nasceu por obra do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo também. Simeão, sobre quem estava o Espírito Santo, foi revelado que não morreria sem antes ver o Senhor. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Durante o batismo, Aleluia. o Espírito Santo desceu, do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu como forma corpórea de pomba. E após o batismo, Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Amém. E na sinagoga, Jesus, ele leu o livro do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. Então Jesus, ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E Lucas deixa isso claro. Em todo o Evangelho de Lucas, Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo está agindo na vida de Maria, na vida de Isabel. Estou até pregando, né? Na vida de Maria, na vida de Isabel, na vida de Simeão, na vida de João Batista, na vida dos 12, na vida de Jesus, principalmente sobre Jesus. O Espírito Santo vem sobre ele, unge Jesus e o capacita a fazer a obra do Senhor. Amém. E hoje, né, o Espírito Santo está aí à nossa disposição para agir na minha vida, na nossa vida. Glória e a Ele Deus. nos chama, né, nesta manhã, a nos entregarmos por inteiro, para que essa ênfase, né, que o Evangelho de Lucas traz, possa nos encher, né, possa nos inundar com a presença do Todo-Poderoso e que o Espírito Santo, né, venha ser manifestado em nós e que possamos verdadeiramente ser testemunhas do poder, da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém, então. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao fim, então, da nossa aula, da nossa visão panorâmica. Nós percorremos de helicóptero, assim, o Evangelho de Lucas, mostrando algumas coisas, mostrando algumas informações importantes, relevantes, né, sobre o Evangelho de Lucas. Queridos juvenis, né, estamos encerrando a nossa viagem, né, ao Novo Testamento neste dia, mas na próxima semana você vai continuar estudando, né, as lições, mostrando a importância do Novo Testamento. Então, que você possa estudar a lição, que você possa ler a palavra de Deus diariamente, orar, né, diariamente. E eu queria que você colocasse no chat aí agora. Olha, não vai embora ainda não. Calma, espera. Coloca no chat aí o que você achou de mais importante que foi falado aqui, que foi comentado aqui no Evangelho de Lucas. Coloca no chat agora. Eu gostei disso. Olha, eu achei interessante isso, essa informação. Coloque aí. Vamos interagir. E eu quero, nesse momento, também falar com vocês sobre as nossas ofertas. Então, você pode ofertar, você pode contribuir de diversas formas, né, com a obra do Senhor. Você pode contribuir com PicPay, você pode contribuir com Pix, com transferência bancária, você pode levar, né, a sua oferta à noite e entregar ali na igreja. E nós estamos, né, numa campanha que nós chamamos assim, os 1000 valentes. Pessoas, né, que
de repente possam contribuir conosco e com a obra do Senhor, né, para a compra de um grande espaço, né, mais de 6 mil metros quadrados, na antiga fábrica do couro. Então, se Deus tocar no seu coração, seja também um participante desta obra. Amém. Glória E agora a a Deus. nossa professora Elis também vai se despedir de vocês e vai fazer a oração final. E você vai fazer aquele negócio, posição para oração? Não, né? Não, hoje não. Mas eu quero agradecer a participação nesta aula dos juvenis, dizendo que vocês são uma bênção para nós, que Deus abençoe vocês, que Deus revista vocês Glória a com Deus. graça, com o Espírito Santo, para que vocês sejam juvenis valorosos e pregando, sempre testemunhando do evangelho poderoso que é o do Senhor Jesus. Vamos orar para encerrar nossa aula. Pai querido, nós te glorificamos e te bendizemos, Glória porque a o Deus. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Amém. ó Pai. Graças te damos porque podemos aprender a tua palavra Sim, Jesus. e sermos, ó Pai, renovados em graça, em misericórdia, em amor, ó Pai. Eu quero nesta hora ministrar uma bênção sobre a vida de cada um que está Sim, assistindo, meu Pai. aquele que, ó Pai, que ainda não é batizado com teu Espírito Santo, que eles possam ser, ó Pai, renovados e batizados com teu Espírito Santo, ó Pai. Aqueles que não falam mais em línguas, que o Senhor possa, ó Pai, estar revelando eles através das línguas, que eles possam falar novamente, ó Pai, em línguas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos por esta grande oportunidade. Amém. Amém. Não deixe de dar um like nesta aula. Tchau. Tchau para vocês. Deus abençoe. Amém.